das coisas da terra para atender a voz do Senhor. Não adianta você querer contender com o seu Deus, não adianta você querer mudar aquilo que Deus preparou para o dia de hoje, porque o Senhor há de fazer o que Ele quer. Não adianta eu e você andar conforme nós queremos ou tentar contender com o nosso Deus, porque Ele faz o que Ele quer, Ele faz o que Ele apraz. Jeremias capítulo 17, Jeremias capítulo 17, versículo 7 até o 10, diz assim. Jeremias 17, do capítulo 17, versículo 7 ao 10, diz assim. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Exaltado seja o nome do Cordeiro. Irmãos, esta passagem fala da confiança, o que a firme confiança nos traz, não é? Traz a paz, a confiança em Deus traz frutos, a confiança traz a fidelidade em Deus, a confiança nos dá coragem para testemunhar, a confiança em Deus nos trará libertação, a confiança em Deus, a fé em Deus, nos levará a habitar nos céus. Aqui a palavra fala que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Irmãos, o que é interessante quando a Bíblia relata que quando alguém está enfermo, ou seja, em pecado, em falha, e este ministra para uma igreja, ele prega o evangelho para uma igreja, todo o povo que está lhe ouvindo fica enfermo, porque toda a cabeça está doente, como está lá em Isaías capítulo 1, versículo 5. Vamos fazer assim, eu gosto de citar, mas eu gosto também de ler, porque tem irmãos que não dá para fazer a leitura, então a gente vai, abre a Bíblia e lê. Isaías capítulo 1, versículo 5. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Eu costumo citar às vezes, quando estou conversando com obreiros, que quando alguém que vai ministrar sobre a sua vida, quer colocar a mão sobre a sua cabeça, nem sempre é permissão de Deus. Então você também deve vigiar muito com isso, porque quando alguém tem um coração corrupto, está com a cabeça doente, com a vida doente, está enfermo, em pecado, esta pessoa não pode colocar a mão sobre a tua cabeça. Quando for orar por você, alguém, de preferência, se você não conhece a rotina dessa pessoa, peça que ele coloque a mão no ombro, ou nem coloque a mão, só estenda a mão, não é? Porque muitas vezes a língua de alguém está cheia de engano, a boca está cheia de amargura, as mãos estão agindo com iniquidade. E a Bíblia diz, bendito o homem que confia no Senhor, mas não é o Senhor da terra. Não são homens, mas bendito o homem que confia no Senhor Jesus e cuja esperança é Ele, o Senhor nosso Deus. Os pés que andam no caminho de violência também
São pessoas que vivem com a mente que está corrompida. E como Paulo afirma lá em Romanos 7,18, ele diz: em mim, na minha carne, não habita bem algum. Porque às vezes na igreja nós ouvimos alguém enfatizar dizendo assim: todo dia a gente precisa pedir perdão. Todo dia a gente precisa confessar. Todo dia a gente precisa restaurar o altar. Todo dia a gente precisa mudar. Porque como o coração, humanamente falando, é apenas mais um órgão, né? Não muda em nada essa questão de ser coração, cabeça, pé e mão, falando, humanamente falando. Mas essa expressão coração refere-se ao âmago do ser, ou seja, o centro da nossa vida, nossa personalidade. E às vezes o nosso coração recebeu uma herança má, não é? Alguém criou você com um pensamento mau. Criou você a ser mal desde a sua juventude. E este coração mau, o seu âmago, o seu interior, precisa ser mudado com o tempo. Às vezes a gente nasce com um pensamento, ou a gente aprendeu de uma forma, e vai aprender a conhecer a Deus e ter um novo coração, um novo âmago, uma nova mudança de vida, para que com isso, depois de conhecer a Deus, tenha um novo coração. E o novo coração em Deus, ele é feliz. E o privilégio desse novo coração, desse conhecimento de Deus, é adorar a Deus. Então, o nosso coração, ele é corrupto por natureza. A Bíblia diz que a carne, o homem nasce com a consciência da carne. Mas ele vai ser iluminado pela luz de Deus. Com isso vai se tornar habitação do Espírito Santo. E agora cheio de amor. Preparado para se achegar a Deus. Através do sangue de Jesus vai ter uma mudança. Então isso que dantes era imundo, era sujo, era iníquo, não tinha valor, não tinha amor, não tinha cuidado, começa a ser diferente. Agora, cheio do amor de Cristo, através do sangue de Jesus, você vai se tornando ousado na oração, no jejum, em buscar. O Senhor te escolheu para escrever uma carta de Cristo através da tua vida. E é claro que quando passamos por esta transformação, a gente precisa entender que não é nada de nós. A bênção de confiar no Senhor, que a própria Bíblia se refere a uma pessoa como uma árvore forte, verdejante, plantada perto de águas, que não teme o calor ou a seca, permanece viçosa com seus frutos, independente do tempo, se é inverno, se é verão, se é sol, se é chuva, ela permanece ali dando sempre frutos. Isso simboliza o sustento de Deus. Isto simboliza a estabilidade de Deus em nossas vidas, a estabilidade de Deus em nossas vidas. Mostra que Deus é uma fonte inesgotável. Mesmo que seja verão, o sol causticante, querendo ressecar as tuas folhas, mas você plantado, a sua raiz, que está plantado na rocha, junto ao rio, ali passando aquela água. A Bíblia diz, comparado a uma árvore verdejante, é aquele que confia no Senhor. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, ou bendito, como diz a palavra. A felicidade da bênção de você colocar a sua esperança, a sua dependência em Deus. Irmãos, eu estava... Alguém que muitas vezes vem como boca de Satanás para conversar conosco. Alguém que diga e chega junto da gente e diz assim: mas está adiantando de alguma coisa? Ali onde tu estás? Está adiantando de alguma coisa? Essa oração, esse jejum?
Está adiantando de alguma coisa fechar as brechas, essa perseverança, essa vontade de pregar, de estar na vontade de Deus? Está adiantando de alguma coisa? Sempre haverá alguém, como boca do diabo, que chega para trazer a dúvida. Mas, quando eu coloco a minha esperança, a minha dependência em Deus, não em mim mesmo, ou em outras coisas, ou em outras pessoas, eu serei bem-aventurado. Agora, para eu ser como uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, eu preciso estar em comunhão com Deus. Eu preciso ser fiel a Deus. Esta árvore que a Bíblia cita é um crente fiel. Um crente que tem a sua confiança voltada para Deus. Junto às águas e que se estende ao ribeiro, se refere à nutrição constante, mas da palavra, do jejum, da oração, do buscar, do perseverar. Pode ver que num dia a gente está com azeite passando da cabeça. Já tem dia que só a misericórdia, essa lamúria, vontade de chorar, vontade de parar, vontade de jogar tudo para cima, como diz a linguagem popular, chutar o pau da barraca, quebrar-se tudo. Mas, quando a gente está procurando a palavra, procurando esta base, procurando estar dentro da vontade de Deus, com certeza o Senhor não nos deixará órfãos. Não nos deixará faltando nada. Para ter uma raiz profunda com Deus, para ter essa conexão espiritual profunda com Deus, só pode ser através da oração, do jejum, do estudo, da obediência, de coisas que me ligam a Deus. Ora, se eu já estou numa prova e começo a murmurar, se eu já estou numa prova e começo a dar ouvido às artimanhas de Satanás, se eu já estou numa prova e dou ouvido a alguém que diz que Deus não está na minha vida, se eu já estou numa prova e vem alguém que vem me amaldiçoar, diz que nem eu vou crescer, nem minha família vai crescer, nem não vai sair dali. A gente conversando ontem, eu e a missionária Leide, a gente falava sobre palavras que foram ditas em uma certa fase da nossa vida, que marca tanto que a gente fica lembrando. São palavras, irmãos, terríveis, querendo afastar, arrancar a nossa raiz profunda que temos com o Senhor, porque é bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é Ele. Ora, irmão, para eu ter confiança no Senhor, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que aplicar, eu tenho que ser fiel, eu tenho que viver dela. Mas há dias que o lado humano, há dias em que o que a gente está passando nos deixa debilitados. Eu costumo dizer como se fosse uma erva daninha, como se fosse o produto que deveria fazer bem na raiz está fazendo mal. É como se fosse o adubo que a gente está usando não está servindo devidamente. Porque nós estamos indo buscar em alguém que já está seco. Estamos indo buscar em alguém que já não tem mais a comunhão. Estamos indo buscar resposta em alguém que já não tem mais nada com Deus. Então, automaticamente, o que ele vai transferir é doença. O que ele vai trazer é ser ímpio, impiedoso, não ter misericórdia, é não amar o próximo. O que ele vai trazer é amargura. É dizer que não está adiantando de nada esta perseverança. Ora, se a Bíblia diz que aquela árvore que está plantada junto ao ribeiro e sua raiz se estende, ela não teme ao calor, porque a sua folha fica verde, ela continua verde. Ela não fica angustiada no tempo da seca, porque ela não deixa de dar frutos. Eu não sei se você percebeu, mas comigo é assim, eu dou mais frutos quando eu estou num vento bem grande. Eu dou mais frutos quando eu estou numa prova, aquela prova, como diz o hino do irmão, a prova doendo. Quando a prova está doendo mesmo, aí eu frutifico melhor. É interessante.
Porque a Bíblia fala sobre isso. Jeremias 17:8 diz: porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, que é a hora da prova, da dificuldade, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Não sei se você sabe, mas foi descoberto que algumas árvores, elas entendem o som da música. Que algumas árvores, elas reagem bem a seu fruto com o som da música. Muitas vezes, a música que você está ouvindo como planta, a mensagem que você está ouvindo como árvore, porque a Bíblia diz que ele é como a árvore plantada junto às águas e as suas raízes estendem-se ao ribeiro. Às vezes, as palavras que você está ouvindo não são a música certa para dar fruto, glória. Não são a mensagem que o Senhor quer colocar para a tua vida. O calor e a seca que Jeremias fala aqui nessa passagem 17:7 em diante, refere-se aos momentos de aflição, dificuldade e provação, crises da vida, com família, com dinheiro, com coisas que vão ficar por aqui. Mas também a gente começa a sentir como se a nossa fé estivesse se extinguindo. Mas aí o Senhor diz que essa árvore que está ali, confiando no Senhor, e a esperança é o Senhor, as suas folhas ficam verdes e dão frutos neste tempo. A vida continua próspera, a paz interior, a capacidade de abençoar, mesmo quando as circunstâncias externas estão adversas ou sem condições de você ser bênção, o Senhor te dá nutrição suficiente. Irmãos, eu estava agora fazendo prova do Senhor porque eu ajudo muita gente. Eu tenho um projeto de ação social, mas Deus tem que me confirmar para que eu não seja levada pelas emoções e agir num lugar onde Deus não quer que eu coloque a mão. E aí, quando a gente faz prova de Deus, a gente começa a sentir, começa a brotar um sentimento de cuidado. Às vezes, aquilo que para você sobra, não serve, que você reclama, para alguém é o ouro. Às vezes, aquilo que você diz que não quer mais como alimento, já comeu demais, que não precisa, para alguém é o único alimento do dia. Glória a Deus. Às vezes, aquilo que você não deu por falta, que Deus não deixou te faltar, é a escassez na vida de alguém. Mas o Senhor está dizendo que quem confia nele é fortalecido. Ele consegue fazer nutrir em nós a paz. Nos dá capacidade de produzir no meio do terror, da tempestade, da ansiedade, da preocupação. A gente frutifica. Tem uma vida abundante e boa em qualquer estação da vida. O crente que está ali buscando do Senhor, que é uma fonte espiritual inesgotável, é diferente. Porque ele não está confiando em si mesmo, ele não está confiando no mundo, ele não está confiando no que ele tem ou no que ele pode comprar. Ele está confiando no Deus que, independente da situação do mundo, que acabará seco, inabitável, ele está cuidando de nós. Irmãos, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aleluia. Muitas vezes o meu coração e o seu está amargo. Por causa do joio, né? Que é amassado, ele vira veneno. E o joio chega, começa a fazer mal a gente. Mas o trigo que somos nós, somos amassados e viramos vida. Viramos pão, alimento para alguém. É por isso que a Bíblia diz que na prova, no tempo de sequidão, as folhas ainda continuam verdes. É a tua essência, é o teu buscar, é o teu orar, é o teu perseverar, jejuar, independente do tempo. É por isso que existe a reserva. Há dias que eu e você não conseguem orar, nem dobrar os joelhos.
Até para agradecer pelo alimento fica difícil. Mas há dias que a gente ora tanto durante o dia que a gente nem percebe. Ora para alguém no telefone, ora para alguém na igreja, vai para o ciclo de oração, ora para alguém, vai no meio da rua, alguém pede oração, a gente ora, liga para a gente, alguém pede oração, a gente ora. Tem dia que a gente está assim, tem dia que a gente não quer nem atender, misericórdia, eu vou orar por ninguém, se eu estou precisando de oração. Aleluia. Mas essa é a reação de quem não confia em si, ele confia em Deus. Vai ter momentos de tempestade, sim, por que não? A Bíblia mostra aqui que vai haver tempo. Vai ter o sustento, a estabilidade. Mas vai ter a guerra, vai ter a luta, vai ter o tempo seco. Tempo seco na vida, este momento de aflição, de inquietude, de agonia. O ser humano normalmente, não sei se todos, mas eu sou assim. Eu faço uma compra com longo tempo, eu fico agoniado já em terminar. Aí se eu vou pagar algo, já pago uma passagem, já estou pensando na outra. Normalmente o ser humano é assim. Mas aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, ele tem que ter uma estabilidade, uma confiabilidade, uma paz. Semana passada eu estava dizendo a uma das minhas irmãs, tenho 3 irmãs, e uma delas eu dizia, eu não sei o que houve desses tempos para cá, que eu não estou mais tão preocupada com as contas. Eu estou assim, sabe uma coisa? O Deus que me fez comprar vai me fazer pagar, o Deus que me deu a direção vai me direcionar, o Deus que me deu a instrução vai me instruir, enfim. É como se eu tivesse tendo uma confiança que eu nunca tive, vamos dizer assim. E o Senhor tem mostrado que através de Cristo, através de Deus, através da minha esperança, através da minha confiança, assim como uma árvore tem aqueles tempos de calor, mas a Bíblia diz que a sua folha continua verde no ano de sequidão. Não se perturba. É a frase que está aqui no texto de Jeremias 7 e o versículo 8, já no final. E nem deixa de dar fruto. Se perturbe não, meu filho. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. O Senhor, Ele está te dando uma paz perfeita. Está te dando frutos. Está te dando confiança na fidelidade dEle. Porque Ele é fiel. Ele continua sendo fiel. Ele vai te dar assunto de testemunho. Não é de derrota. Ele vai te dar libertação. E além daqui ainda tem habitação eterna. Lá na glória. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para que você entenda que você não vive mais você. Você vive o que Deus quer. Você está aonde Deus quer. O contraste do que a vida mostra para o contraste do que você retém é muito maior. A vida mostra que você não vai além, que você não vai passar, que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que não vai chegar à existência. Deus prometeu, mas na sua renda, nos seus negócios, na sua vida não tem como chegar. Mas aí o Senhor está dizendo o contraste da bênção daquele que confia em mim. O contraste da maldição de não ter. O contraste de confiar no homem ou em si mesmo é a minha bênção quando você confia em mim. Quando você tem confiabilidade no Senhor, sabe que Ele permanece fiel. Olha que algo acontece diferenciado. Ele faz com que você tenha uma paz tão grande que você nem teme ao calor, nem teme a sequidão. As folhas ficam verdes, tu ainda dá fruto. E alguém olha de longe e fala, oxente, não era para estar destruído não agora não. Esse vento todinho, esse sol todinho, essa tempestade todinha, ainda está feliz, alegre, cantando. Aí vou dizer na minha linha, né? Tá numa rádio pregando. Mas é isso. O Senhor está dizendo que Ele vai te dar estabilidade emocional. Para que haja em contraste com o que alguém espera. Alguém está olhando para você e vai dizer, eu quero vê-la agora.
Eu quero ver ele agora, como é que vai reagir. Aí Jeová disse, se preocupe não, eu vou te dar estabilidade emocional. Eu vou te dar força espiritual, vou te dar segurança que eu estou agindo, mesmo em tempos difíceis, porque a tua raiz está numa fonte inesgotável, que é o teu Deus, que é o buscar, que é o perseverar, que é entender que é Ele que cuida. Você sabe que a confiança em nós mesmos ela é abalada com qualquer vento. Mas confiar em Deus é outra coisa. Confiar em Deus e tirar essa fé na sua força humana, naquilo que é maldito segundo a Bíblia. Você não pode confiar em si, porque aí você vai ser maldito. Você tem que confiar no Senhor. Talvez você esteja confiando em outros seres humanos ou até na sua força humana, e a Bíblia descreve como maldito. Ainda diz que vai levar uma vida seca e inabitável. Está ignorando a bondade divina, não acredita no socorro divino. E a conclusão disso aí que você está procurando é uma vida sem milagres, é uma vida sem frutos, é uma vida que na sequidão do tempo as folhas vão tudo secar. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você algo muito interessante. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da cura, da salvação. Nós precisamos da verdadeira segurança, que não vem de esforços próprios, não vem de dinheiro, não vem de renda, não vem de anel no dedo, não vem de tu é filho de alguém, não. Vem da confiança na soberania de Deus. E eu quero já ir para a conclusão desta palavra. Dizer a você que está acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Instagram, Missionária Milka Tavares Oficial, eu tô com a roupa vinho, com as bolinhas brancas, que se chama poá, né? E hoje estou pregando de blusa branca, a fardamento da rádio, tá? Então, o que o Senhor está querendo te dizer é que você mude esse foco de autossuficiência, de achar que pode tudo, que faz tudo, para colocar a confiança em Deus. Dependência total de Deus, que é quem vai te garantir a paz duradoura, a tranquilidade, a certeza de uma vida com retorno. Há uma pergunta de um irmão aqui perguntando, será que o perdão é eterno? A gente pede perdão ao Senhor. O próprio Jesus, ele morreu da morte de cruz para que haja perdão dos nossos pecados. Mas para a chegada no céu, a gente vai pedir perdão todos os dias. Eu não acredito de uma vez única você pede perdão e não precisa pedir todos os dias. Porque a oração que Jesus ensina no Pai Nosso é perdoai aos nossos devedores, assim como nós perdoamos. No próprio Pai Nosso ensina para a gente pedir perdão. É necessário que eu reconheça que eu preciso pedir perdão todos os dias. Ações, minhas obras, por omissão, palavras ditas malditas. Às vezes alguém, por exemplo, o que seria omissão, missionária Milka? Você tem como ajudar alguém, mas você não ajuda. Porque você já pensa que vai faltar para você. Ora, se todo mantimento, recurso é para aquele dia, porque Jesus pode voltar agora, eu não sei você, mas eu espero ele agora. Para que eu vou guardar algo que o Senhor me incomoda para cuidar de alguém? Não tem nem porquê, meu filho. Então eu entendo que o pecado de omissão vai pegar muita gente de calça curta. Ah, eu não me prostituí, eu não pequei contra a minha esposa, nem contra meu esposo, eu fui para a igreja, eu sei, por que eu não vou ter o meu direito? Porque se omitiu a ajudar alguém, pobre, necessitado, que pediu ajuda e você disse que não tinha. A omissão vai pegar muita gente, irmão.
de gente grande e a gente pequeno. Vai sim. A omissão, ela tem trazido uma coisa terrível dentro da casa do Senhor. Pessoas que têm condições de ajudar, de fazer, mas não faz. Que não querem ajudar o próximo. É um pecado também. Pecado da omissão. Então é necessário pedir perdão todos os dias. O perdão não é eterno. O que Jesus fez de morte de cruz foi para nos garantir a passagem para a glória. Que confessando Ele como único e suficiente Salvador, vamos alcançar o perdão. Mas o perdão diário é necessário. Eu tenho que pedir perdão pelas minhas atitudes, pelas minhas obras, pela minha instabilidade, né? Que o que a gente pregou é sobre a estabilidade que Deus dá para aquele que confia nele, que faz a vontade dele, que vive na fé e que não vem de recursos humanos. Então é claro, eu e você precisamos estar na água, que simboliza a presença, o sustento, a nutrição de Deus. Um recurso vital para as terras áridas, para que a gente venha ter vida. As raízes representam algo profundo com Deus, a conexão, a fonte da vida. Não temer o calor nem a seca demonstra a perseverança, da estabilidade no meio da provação, da adversidade, sem desanimar nem fraquejar. As folhas verdes e frutos é um sinal de vida contínua no Senhor. Vitalidade, capacidade de frutificar, produzir boas obras com bom caráter, claro. Ter um caráter cristão, mesmo em tempos de escassez. Confiar em Deus acima de todas as coisas. Que esta é a base para toda esta renovação de forças. Para estar sempre na vontade do Senhor, com uma vida abundante, cheia de paz, graça, propósito, sobrevivência. E por fim, quero te convidar a fazer uma reflexão. Onde está a tua verdadeira esperança? Como está a tua vida? Como é que você responde aos desafios? Como é que você está diante de Deus? Você está como uma árvore robusta, sempre verde, frutífera, firmemente ancorada na presença de Deus? Ou está faltando folha, fruto? Está na sequidão? Está perturbado? Pense nisso. Vou ler mais uma vez. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O Senhor está contigo, te guardando, te dando esperança, paz, tranquilidade, continuidade nos teus dias. Está te dando estabilidade na confiança que tu colocaste nele. Que você possa continuar orando, perseverando, buscando e acreditando que o nosso Senhor, Deus, nos céus, está cuidando de você, para que a tua firme confiança permaneça no Senhor Jesus. Que Deus abençoe tua vida, tua casa e a tua família, em nome do Eterno, hoje e para todo sempre. Amém.